Sábado Show Entrevistas. E vamos juntos com o nosso Sábado Show Entrevista de hoje, dia, só para registrar, 27 de maio de 2017. Exatamente. Agora com o pé certinho, do tamanho certo, né? Olha, para isso... Pé diabético. Olha, é sempre um prazer a gente poder debater assuntos que podem ajudar outras pessoas que estão do outro lado. Isso mesmo. Que são os ouvintes. E estamos com a doutora Lara Voss, né? Ela que é endocrinologista e também nutróloga, lida com esse tipo de situação, com essa questão do pé diabético, e a gente vai saber exatamente o que é. Doutora, seja bem-vinda, mais uma vez, bom dia, né? Agora bom em dia, público. Bom dia, ouvinte. Marisa, bom dia também. Bom dia, Edson Júnior. E vamos fazer aquela pergunta simples, né? Doutora, o que seria o pé diabético? Bem, Edson, como o próprio nome já diz, assim, é uma patologia que envolve o diabético, tá? Que a gente sabe que ainda é uma patologia prevalente, e que acomete o pé causando infecção ou ulceração, que são as feridas, ou alteração de partes moles. O que é isso? É quando o pé tem uma alteração na cor, na temperatura, um pé frio. E o que chama atenção é que a gente tem atualmente no Brasil mais de 12 milhões de diabéticos. Então, o pé diabético, ele leva no final, o desfecho final, que leva a evolução do pé diabético, que não é tratado, bem tratado, ele leva a uma amputação. E a gente tem um número alto ainda de amputação no Brasil. Em torno de 2,5% desses pés diabéticos, eles vão, em torno de 2,5% dos diabéticos, eles vão ter um desfecho de uma amputação em algum momento da sua vida. Mariana me passou algumas coisas ontem e eu dei uma lidazinha em um daqueles cartazes, Mariana, que afirmava que a cada 4 pessoas, né, no mínimo uma poderá ser portadora de diabetes, né? Não, mas do pé diabético. Do pé diabético, isso. Isso, quer dizer, isso na verdade é uma consequência da diabetes, né, doutora? É aquele diabético que não tem um bom controle. A gente vai falar dos fatores de risco à medida que a gente for conversando. Mas, assim, os números, tem eles são... alto índice glicêmico, né? Ou de açúcar no sangue, para traduzir mais. Tem outras coisas que também interferem, que são outros fatores de risco, como a obesidade, a pressão alta, o tabagismo, que é uma coisa que a gente deve sempre incentivar o diabético a parar de fumar, né? Isso é uma coisa muito importante. Atinge muito a questão vascular, né? Isso. E, assim, a gente tem mais de 1 milhão de amputações no mundo por ano. É como se fosse 3 amputações por minuto. Isso é muito grave. E o pior é que, assim, cerca de 70% dessas amputações, elas poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um cuidado maior, uma identificação precoce dessa doença no pé do diabético. E um cuidado, né? O que a gente incentiva sempre é ter o diabético ter atenção com ele mesmo, de identificar o que está acontecendo com ele, com o pé dele, e o médico de estar também vendo, explicando, orientando. Então, isso é obrigação da gente também. Acho que a doutora está tocando um ponto importante, porque a diabetes em si, ela não atende mais hoje em dia apenas os mais velhos. Estão atendendo cada vez mais uma faixa de idade mais jovem. E isso pode até comprometer a questão profissional da pessoa, porque a pessoa ficar impossibilitada, né? Inabilitada. Isso, devido à alimentação errada, né? Fora de horário. Principalmente quando se trata da questão da própria amputação de um membro, né? Que isso é muito complicado. Isso e tem delicado, impacto, né? Um impacto muito grande na nossa economia. Os internamentos de um paciente que tem um pé diabético, eles são internamentos longos, o paciente fica muito tempo internado para ter uma solução daquilo ali. Termina, quando tem uma amputação, ele vai se aposentar, não tem capacidade mais de trabalhar, então tem um impacto muito grande na nossa economia socioeconômica. E acontece só no pé, doutora Lara? Olha, o pé diabético, a gente, como está falando aqui hoje, é o pé. Certo. Mas existem alterações, tanto da parte neurológica, que envolve outras coisas, a parte cardíaca, que é a neuropatia autonômica, né? Isso daí é uma doença que também é afetada nos diabéticos, que pode afetar desde alterações no trato gastrointestinal, aquele paciente que tem um empachamento quando come. Então, isso também é mais característico do paciente diabético. Ou que tem uma neuropatia autonômica que envolve o
coração, que é a cardiovascular. Isso tudo é mais raro, o que é mais frequente geralmente é envolver as terminações do pé. Porque o pé é onde, assim, é onde fica mais longe para chegar a circulação. Isso. E a terminação nervosa, então é onde mais sofre com isso. Deixa eu ver, entendeu? se eu sou... E sempre está para baixo, né? O pé. Sempre está esquecido também, né? Eu fiz uma análise ontem. Será que eu vou falar besteira? Mas eu vou falar, porque só assim eu aprendo. Fale. Veja bem, o nosso pé suporta nosso peso, obviamente. Evidentemente, todo tecido que a gente comprime ele, que a gente espreme, aperta, ele evidentemente também afugenta um pouco o sangue. É como se a gente não permitisse que o sangue tivesse, devido a essa pressão, uma fluidez maior nas suas artérias, vasos, etc. Esses capilares. Então, muitas vezes a gente sente até o pé da gente friozinho, né? As extremidades geralmente são mais frias. É verdade. Doutora, esse cuidado com relação à observação do próprio corpo, isso ajudaria as pessoas terem uma espécie de prevenção? Com certeza, é o que a gente estimula. Então, o diabético ele tem que ver o pé dele todo dia. Se ele não consegue, seja porque ele tem uma mobilidade dificultada pelo tamanho dele, se é um obeso, um grande obeso, ele tem que ter uma ajuda de alguém, um familiar, um cuidador, que veja o pé dele todos os dias. Isso aí a gente orienta sempre que tem que ser visto o pé, né? Além disso, são os cuidados básicos que a gente também orienta. Então, vai tomar banho, tem que depois do banho enxugar dedinho por dedinho para poder não ter a umidade, não ter, né, aquela questão de cultivar fungo, que é onde feridas, começa etc, isso, né? Onde começa tudo, tá? Vai sair, vai pra rua, vai sempre calçado. Sapatos então, apertados os também sapatos, não é muito indicado. A gente orienta que o sapato tem que ser um sapato que caiba nele, não é um sapato apertado, tá? E quando é um sapato novo, ele tem aquele uso mais progressivo. Então, um sapato novo não é para ficar usando o dia inteiro. Ele vai começar com o uso 2 horas por dia, no dia seguinte usa mais 1 hora para o sapato ir se acomodando ao pé. Existe algum tipo de meia que ajudasse a esse tipo de precaução? Meia de algodão, de preferência sem costura, e que seja trocada todo dia. Isso é o importante também, né? A gente orientar sempre o sapato, na hora de você calçar, um sapato, se for fechado, bate o sapato, às vezes tem alguma pedrinha, alguma coisa dentro do sapato que pode machucar o pé do diabético, e aí é onde começa tudo. Como é que andam os nossos índices aqui no nosso estado, doutora? Assim, a senhora que também trabalha na área pública, com atendimento público, qual a sua observação no seu cotidiano com relação a essas pessoas que talvez à frente, mais daqui a alguns anos, possam ter esse tipo de problema? Porque ele tem a diabetes, mas ainda não tem o pé diabético. O pé diabético, assim, a gente tem 2 hospitais aqui de referência, que é o Agamenon Magalhães, ele tem um serviço muito bom de cuidado com o pé. E tem o IBRADE também, né, que fica no Pina, isso é acessível à população. Certo. E é onde a gente trata aquele pé diabético mais complicado. Mas o pé do diabético, ele tem que ser visto, na verdade, todo diabético, ele tem que ter uma atenção, desde que seja básica, até no posto de saúde. O postinho ele pode orientar o médico, o enfermeiro do posto, ele está capacitado para orientar o que é que o paciente deve fazer com cuidados com o pé. E na hora que ele identifica alguma alteração, seja uma neuropatia inicial, uma alteração do pé que está ainda começando, ele vai encaminhar para a gente, né? Na verdade, o cuidado do pé, quando está no nível de lesão mais grave, envolve uma equipe multidisciplinar, onde a gente geralmente está um endócrino, o cirurgião vascular, um neurologista, que aí vai envolver esse cuidado multidisciplinar. Inclusive, às vezes vai fazer cirurgia, limpar. A sua especialidade justamente, que é de endocrinologia, a senhora lida diretamente com isso. Isso, né? A gente tem que ter principalmente o controle do diabético, né? O diabético, para evitar qualquer lesão, essas complicações do diabetes, a gente diminui muito as complicações quando o diabético está com o diabetes controlado. Isso aí é uma coisa questão principal. De consciência, né? Isso. Quando está conscientizado, e quando existe aquela conscientização, existe uma melhor cura, não é isso? Isso, então assim, a questão da educação, de como deve tratar, do tratamento ter sido realmente para poder a glicose estar controlada, do médico incentivar o diabético a parar de fumar se ele fuma, como eu já tinha falado, identificar se tem alguma deformidade no pé, o paciente de repente que ele é mais predisposto a ter uma lesão, ele já tem às vezes uma lesão passada, esse paciente tem mais risco de ter uma segunda ou uma terceira lesão, uma ferida, né, que a gente chama, ou quando aquele paciente que já tem uma deficiência visual, uma alteração no rim, eles também já estão mais susceptíveis, mais vulneráveis. Tudo isso são sinais, é isso? Isso que a gente vai identificando e vai vendo qual é o risco do paciente ter mais alteração do pé, né, do pé diabético. Essa questão do pé diabético é algo tratável ou curável, doutora?
A gente tem, assim, as estatísticas mostram que até 2/3 das úlceras, elas são curáveis, né? Podem se regenerar, a gente sabe que o tecido de regeneração isso às vezes é um processo muito lento, muitas vezes demora mais de 1 ano, até que aquela ferida seja realmente fechada e cure. Mas para isso tem que identificar cedo, e quanto mais cedo a gente começar essa identificação, melhor. Entendeu? Melhor o desfecho. E como a senhora disse anteriormente, o acompanhamento tem que ser diário, não é isso? Isso. O diabético ele tem que ser orientado a ver o pé dele todo dia, né? Cuidados de higiene, às vezes a temperatura da água. Então, existe em alguns interiores e até em lugares mais frios, aquela história do diabético mergulhar o pé e fazer aqueles banhos de pé com água quente. Água quente. Isso a gente geralmente desencoraja, não estimula esse tipo de comportamento, porque a água pode estar mais quente do que deve, né? Então, isso daí também é uma coisa que o diabético provavelmente tem já dificuldade de ter a sensibilidade, essa sensibilidade, né? Já é afetada, então ele não percebe. É a mesma coisa que ele pode terminar queimando o pé, não é isso? Aquele diabético que ele sai descalço, ele pode pisar num asfalto que está muito quente, ou ele pode ir para uma areia que está muito quente e ele não percebe que isso está quente. Então só vai ver quando chega em casa que já tem uma bolha, uma queimadura. E aí é onde também tudo começa. A senhora falou aqui no início da nossa entrevista na questão de secar bem o pé. Isso. E de repente aquela pessoa que está lá nos ouvindo do outro lado não consegue secar entre os dedinhos com aquele paninho macio, não é isso? E pega o velho secador de cabelo. E aí? Não, assim, ele tem que secar. Se ele não consegue, ele tem que pedir ajuda. Geralmente a gente orienta isso. O essencial é pedir ajuda, né? E assim, é secar suavemente com a toalha depois do banho, de forma a enxugar aquela parte que está entre os dedos, que é onde mais fica vulnerável a ter infecção de fungo, entendeu? E os cuidados de higiene também, né? Que é tomar banho, lavar o pé, ter o cuidado de higiene. A questão de cortar a unha também é importante. Então, como é que deve ser essa unha cortada? É uma unha que deve ser cortada de forma reta, porque impede que haja aquela unha encravada, né? Que muitas vezes o paciente começa a futucar e daí é quando começa a ter uma lesão, uma ferida. Essa unha cabe ao médico, um enfermeiro que está avaliando na atenção básica, ver se aquela unha está cortada de forma correta, né? A gente orienta que não vá para pedicure, porque o fato da pedicure tirar cutícula, ficar futucando, também muitas vezes começa a ter uma lesão a partir daí, entendeu? Se perceber alguma coisa, alguma alteração na cor do pé, ou se começou a surgir um calo que está ali, não se cura, não vai embora, é bom mostrar ao médico. Isso daí tem que ser levar para o médico assistente, seja um clínico, um cardiologista que está acompanhando, ou um endocrinologista. Isso tem que ser mostrado para o médico tomar alguma atitude, né, que impeça essa evolução aí. Olha, todas essas informações que a senhora está nos prestando aos nossos ouvintes são super importantes, e espero que você aí do outro lado, que de repente tenha essa situação da diabetes, você deve atentar. Eu não tenho um problema no meu pé, sou diabético, sim, cuido, eu sempre faço meu teste de glicose, controlo minha pressão, mas existem outros fatores que a diabetes é uma doença muito silenciosa, muito traiçoeira, né, doutora? Isso. Vamos fazer o seguinte, para a gente puxar um pouquinho mais sobre essa questão da prevenção, vamos fazer aquele breve intervalo, Maria Ângela, para a gente tomar Bora sim. o golinho d'água e voltamos rápido. Exatamente, okay. Molhar a garganta, né? Vamos embora, vamos lá. Sábado Show Entrevistas. Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show. Sábado Show Entrevistas. Microfones abertos e voltamos rapidinho. Estamos falando aqui de um problema grave que
não só a população brasileira, não é, mas a população mundial, mas só no Brasil, de acordo com dados divulgados na última semana, temos quase 13 milhões de pessoas portadoras de diabetes, não é? E hoje estamos levantando aquela questão que é essencial você aí do outro lado se cuidar, principalmente para aquela pessoa que porta diabetes. Muitas vezes até de criança, né, Maria? Exato. Está começando diabetes de criança, isso é no mundo todo e é bem frisado isso. Isso. E principalmente a questão das extremidades, não é isso, doutora? Que é um ponto bem delicado, não é? Doutora, vamos apontar um pouquinho para os nossos ouvintes as prevenções, né? Além desses cuidados todos que a senhora já passou, pode até reiterar, se desejar, frisar aquilo que a senhora sabe que realmente é super importante, para que nós possamos deixar esse alerta, não o alerta do medo, mas o alerta da consciência. Exato. Então, como eu falei, a questão principal eu acho que é a identificação precoce de alterações. Então, isso tem que ser visto pelo próprio paciente, pelo próprio diabético, que percebe que está sentindo que o pé está com formigamento, está queimando, está ardendo, ou está até insensível. Ele tem que relatar isso para o médico dele, né? Dever do médico também, que está atendendo esse paciente, fazer um exame pelo menos uma vez por ano. A Sociedade ASBD preconiza que de acordo com o exame prévio, se o paciente não tiver nenhuma alteração no exame prévio, esse exame pode ser feito anualmente. Tá? Um exame simples, que não requer muita coisa de habilidade, até, como eu falei no início, um médico de uma atenção básica, às vezes um enfermeiro, se ele for capacitado, ele pode também identificar. E os cuidados na prevenção com relação a cuidados de vida mesmo, evitar o tabagismo, a obesidade. A gente já sabe que também tem uma relação com essa questão da neuropatia e da vasculopatia, que são os fatores desencadeantes das lesões mais graves no pé. Obesidade, o colesterol alto, a pressão alta. Então isso também deve ser encorajado, encorajar o paciente a também praticar exercícios físicos. É uma coisa sempre muito importante, isso, né? Para facilitar aquela circulação ali no pé que está com alguma deficiência, para melhorar aquela circulação ali, né? E assim, o pé diabético, ele tem uma origem que ele pode ser uma doença do nervo, que é a neuropatia diabética, ou a doença do vaso, que é a vasculopatia diabética, ou o mesmo pé, aquele paciente, ele pode ter as duas coisas juntas, né? Pode afetar só um pé ou pode afetar os dois pés, e é importante que seja identificado logo no início, tá? Como eu tinha falado. Quando é uma questão mais que envolve a neuropatia, a doença do nervo, é aquele pé que está insensível, que tem um formigamento, uma queimação, um desconforto, assim. Quando ele está mais para a doença do vaso, que é a vasculopatia, é um pé que geralmente muda de cor, ele está mais roxinho ou está mais frio, tá? A gente, na hora do exame do pé diabético, vai ver que também está faltando a circulação, os pulsos do pé começam a ficar mais deficientes. Doutora, existe muita angústia, muito medo nessa pessoa que às vezes verifica... Que é portadora e de repente vê aquele dedo, eu já vi. Pessoalmente eu já vi isso, a pessoa com o pé íntegro na cor normal, uma pessoa de pele clara, e o dedinho, dedão, né? Aquele dedo mais, o maior, simplesmente negro. São os locais mais... Qual o maior medo desses portadores de diabetes com relação a aí, isso? Provavelmente, quando muda a cor, faltou vaso, faltou sangue, faltou a circulação ali naquele local daquele pé. O termo é necrosar, necrosou? Aí muitas vezes já é caso de amputação mesmo. Aí tem que realmente procurar um médico, procurar uma emergência. E se não cuidar, isso pode evoluir. Isso pode evoluir até perder o dedinho. Membro maior e tal, né? Assim, os locais mais afetados geralmente são o dedão, né? O primeiro dedo, o dedinho e o calcanhar, que são as extremidades. É onde mais bate, pontas, onde mais tem o trauma, né? Onde tem, geralmente são os locais mais vulneráveis para ter lesão. Entendeu? Doutora, aí falamos aqui que no caso existe a questão da diabetes ser uma doença silenciosa, mas de repente existe algum sintoma? De repente alguma boca seca ou a sede demais, fome demais, alguma coisa assim? Para o diagnóstico de diabetes, sim. Você tem que levar primeiro em consideração a história familiar, né? Aquele paciente que já tem mãe, pai diabético, ele tem mais chance de ter diabetes também. A obesidade, que a gente está vendo isso até nas crianças,
crianças, a população infantil tem muita criança já acima do peso, né? A questão da obesidade também deve ser também pensada nessa questão do diabetes. E a história dos polis, né? Polifagia, polidipsia. É aquela pessoa que come mais, bebe mais, acorda à noite para fazer xixi porque tem mais diurese, tá? Isso são alguns sintomas que podem suspeitar e vale a pena ir para o médico para investigar. Essa questão da diabetes mellitus, né? É isso? Mellitus? Isso. É ela que é a mais grave, a que provoca mais a questão do pé diabético? Tem as duas, a diabetes tipo 1 e tipo 2. Podem levar isso? Podem levar, as duas podem levar, tá? O diabetes tipo 2, geralmente a gente já começa, na primeira consulta, deu o diagnóstico do diabetes, já deve ser feito o exame do pé, e aí deve se repetir, se não tiver nada, se ele estiver bem, todo ano. Tá? No paciente tipo 1, a gente já começa essa investigação após 5 anos do diagnóstico. O problema é que o paciente chega pra gente muitas vezes com 1 ano, 2 anos do diagnóstico que ele não sabia, né? Então tá ali mal conduzido, às vezes já começa a tratar, mas não tá na dose certa de insulina. Então tem que melhorar. Às vezes também tem o tempo, né? Tempo de consulta, tempo do atendimento, né? Muitas vezes as pessoas mais carentes, até o sofrimento começa logo pela falta de informação. Isso. E aí, como a senhora disse, às vezes é a questão da assistência também. E o tempo de diabetes também, né? O paciente que tem mais de 5, 10 anos de diabetes, ele tem mais chance Era de ter justamente isso que eu iria perguntar. A questão de você detectou que está com esses sintomas aí da diabetes, que a senhora já falou. E no caso, como é que é porque está com os sintomas que vai apresentar primeiro a diabetes, que vai apresentar primeiro correr logo o risco de amputar o pé, de ter esse pé diabético ou não? Não, é isso. É uma doença que ela vai aos pouquinhos afetando e causando as complicações, né? Pode afetar o olho, levar a retinopatia, afetar vaso, afetar Não nervos. É logo no princípio, não? Geralmente, com mais de 5 anos, a gente vê essa evolução. Agora, claro que depende do controle do diabetes. Se a gente pega aquele diabético que está com 2, 3 anos e está super mal controlado, ele pode já vir a ter alguma alteração, entendeu? A gente tem que pesquisar também. Bom, eu verifico assim, quando geralmente as pessoas fazem os seus tratamentos preventivos, né? Vai lá, faz o exame de colesterol, de glicose, seu sumário de urina. O chamado hemograma, né? O básico. Muitas vezes as pessoas se tranquilizam, mas existe hoje algum tipo, falando de tecnologia um pouco, se for possível ser informado isso, doutora, existem hoje algumas maneiras que pode justamente com mais precocidade alertar essas pessoas, algum meio técnico, científico, que de repente vocês já estejam sendo informados como médicos, Edson, está vindo por aí algumas informações que a gente está recebendo e amanhã a gente terá a condição de até alertar um pouco mais, né? A parte genética, né? Isso aí sempre está em estudo. Agora, assim, o exame que dá o diagnóstico do diabetes é uma glicemia. Fazer glicemia de jejum em qualquer lugar a gente consegue fazer. Quando não consegue fazer uma glicemia, aquela maquininha que o diabético tem, muitas vezes o tio, o primo, o irmão, tem alguém que tem em casa. Aquela da laminazinha já serve para ter uma noção. Claro que o diagnóstico não vai ser por ali. Vamos pegar uma informação médica. Alertar aí a questão de não guardar a agulha, né, doutora? Vamos passar uma informação para nosso público. Qual o patamar de glicose, quando a gente vê naquele númerozinho, que realmente o paciente ou aquele interessado em saber se tem ou não, ele deve ficar tranquilo, ou quando ele já deve começar a alertar e procurar realmente o médico? Qual é o número? Bem, 90, 80, 100? Naquela maquininha que eu falei, é acima de 200. Se tiver acima de 200, porque a gente sabe que ali tem uma variação, geralmente até 10%. E, assim, também não é uma hora nem local mais apropriada. Às vezes o paciente não está em jejum, então pode chegar até 200. Se for uma glicemia de jejum, a gente orienta que tenha um jejum de 8 a 12 horas. Certo. E isso tem que estar abaixo de 126, tá? Na verdade, abaixo de 99 já deixa a pessoa mais tranquilo. Se está entre 100 e 126 é o que a gente chama do pré-diabético. Ele deve ser mais investigado. A gente tem que fazer aquele teste oral, que é o que estimula, né, com a sobrecarga de glicose. Ele vai fazer num laboratório, tomar uma garapa, né, o exame da garapa. Do sangue.
É o do sangue. É a glicemia de jejum. Não adianta ficar só com a maquineta dentro da bolsa e achando que tá tudo bem, Não, né? de jeito nenhum. A maquininha é só para aquele que não tem ali na praça acesso. da alimentação e a maquininha de lado. Peraí, deixa eu ver se eu tô bem. Não. Até porque, como eu falei, uma glicemia de jejum a gente consegue fazer com certa facilidade, até mesmo no interior, num lugar que tem menos acesso. Mas não é um exame difícil de ser feito, não é um exame inacessível, não. A população consegue fazer. E a glicemia de jejum, no caso, doutora, como aquela pessoa está um longo período, a gente supõe assim, sem se alimentar. Não quer dizer que aquela numeraçãozinha ali vai dar um pouco mais alta? Não, a glicemia de jejum, isso daí é padrão, né? Ela deve estar abaixo de 126. Depois de 126 é o diagnóstico de diabetes. Se tiver 2 medidas dessa, confirma o diagnóstico. A pessoa tem que estar em jejum de 8 a 12 horas para poder fazer. E, como eu falei, não é um exame inacessível, não. É um exame fácil de fazer e confiável na maioria dos laboratórios. Não tem muitos erros. Tem erros com outras coisas, hemoglobina glicada, às vezes a gente encontra alguns exames suspeitos. Olha, o tempo nos consome também, tá? Não é só a diabetes que pode nos consumir, mas algo que a gente não tenha perguntado, não tenha dito, ou frisado por aqui, né, no nosso diálogo. Devido à nossa pesquisa não ter sido tão aprofundada. De repente, a senhora tendo alguma coisa a dizer, por favor, fique à vontade e também não deixe de passar seus contatos, né, a falar um pouco aí do seu trabalho, tá? E falar um pouquinho também da nutrologia, né, que a gente sabe que é uma coisa tão importante em relação à diabetes, não é isso? A nutrologia eu acho que está em tudo. Na verdade, a gente aqui em Recife, a nutrologia está um pouco poluída, né? Na população tem algumas coisas que a gente vê que não é tão correta, aquela prescrição das fórmulas e tal. Mas eu fiz nutrologia para complementar a minha área de endócrino, que eu acho que é importante a gente passar essa ideia da nutrição para a população, e principalmente a população que a gente atende, né? O diabético, o obeso. Com relação à questão do pé diabético, acho que a principal mensagem de hoje, que deve ficar na cabeça de todo mundo, é a prevenção. Que assim, é uma patologia que é possível prevenir. Então, como eu falei no início, se a gente conseguir uma melhora nesse cuidado, a gente consegue, porque 70% dessas amputações, elas seriam evitadas, entendeu? E é como a gente sempre alerta aqui no nosso Saúde Mulher, não é isso, Edson Júnior? É verdade. Vocês estão de parabéns pelo programa, servir a população, assim, eu agradeço o convite de ter vindo. Nós é que agradecemos. Coisa boa, é verdade. Geralmente, a gente sabe que na fala, a gente leva, algumas pessoas ali estão com as orelhinhas bem em pé, outras às vezes estão com muita pressa, não estão dando atenção, mas o nosso compromisso é justamente de levar esse conteúdo para a pessoa que está do outro lado e receber alguém que venha também ter esse mesmo tipo de visão, contribuir, somando com a gente só tem a agradecer, doutor. E é esse justamente o papel do rádio, né? Levar essa informação. Eu fico à disposição. Pois deixe seus contatos todos, de internet, telefone, e de repente aquela pessoa lá do outro lado que está com diabetes, como é que ela pode lhe encontrar? Bem, eu tenho um consultório, o telefone lá é 3125-5923 e 98764-5787. Certo. Tem e-mail? Tenho. Onde é que fica seu Em Boa Viagem. O meu e-mail, laravoz, número 1, @gmail.com. Verdade, hein? Lembrando que não é voz com voz Z, com SS. Com SS é voz. Tem o Facebook, tem o Instagram, quem quiser me acha. Se botar lá Lara Voz, pode me procurar que acha. Pois bem, então nós já percebemos o compromisso humanitário que a doutora também tem. Isso, e assim, isso é muito importante. E a importância da gente estar sempre trazendo essa prestação de serviço para você ouvinte aí do outro lado, não é? Verdade, verdade. Bom, só temos a agradecer, Mariângela Borba. Eu agradeço. A doutora Lara Voz. Principalmente nesse Dia Mundial da Saúde, né? Num sábado de manhã. A gente tem as campanhas no Dia do Diabético, né? Que é em novembro, que a gente leva para a população também essas informações. No sábado de manhã, que muita gente já veio da sexta-feira ali, do seu happy hour e tal. Vá devagarinho, muito cuidado, para que você tenha uma longevidade maior, né? Uma condição de vida melhor. É o cuidado, né? Praticar esportes, de novo, é sempre bom, né?
algumas pessoas são Ou de suspeitas de repente falar aquela isso, pessoa lá do outro mas é lado que não necessário possa esporte. praticar um esporte, mas que ela possa se movimentar, não é isso? Vai andar, vai caminhar, passear, né? caminhar no Conversando, um bom calçadão. exercício, Pois né? vai caminhar no calçadão, dar volta num campo de futebol, fazer alguma coisa, se mexer. Eu sei que o Brasil está querendo desestimular, mas continue estimulado a você viver e viver da melhor maneira que você puder, né? Não se deixe contaminar pelos desestímulos. Exato. Vamos seguir em frente e, se Deus quiser, tudo dará certo, né? Com trabalho, com fé, amor e, evidentemente, também muita consciência. Eu acredito muito nisso. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mariana, De repente, aquela pessoa que está lá do outro lado, que ficou com alguma dúvida, não é? Pode estar nos enviando um e-mail. E também pode dizer o e-mail e ainda mais a nossa gravação que estará lá. Claro, Né? Muitas vezes esquece. isso. Um e-mail para o prodsabadoshow@gmail.com, prod com demudo, certo? Que é o e-mail do nosso programa. Pode estar nos enviando algum questionamento, que nós entramos em contato aqui com a doutora e procuramos trazê-lo de volta. Ou se você, de repente, perdeu alguma parte da entrevista e deseja ouvir novamente, você pode estar acessando, a partir da próxima semana, a nossa página no Facebook, que é facebook.com/PGM Sábado Show. Não é isso, Edson Júnior? Ou botar lá naquela barra de pesquisa, programa Sábado Show, que aparece logo lá. Né? Fica facinho. Isso. Vamos embora? Bora lá. Então, a todos, um bom final de semana. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Saúde Mulher, não é isso, Edson Júnior também? Sábado que vem já é o revezamento, que é o Dr. Bruno Leiria com Saúde Mulher. Isso. E a Mariana Borba mediando. Né? Com propriedade por ela ser mulher, claro, né? Vamos Olha, para isso. Vamos seguindo. Bom, para vocês todos, muito obrigado. Estamos encerrando o nosso Sábado Show de hoje, dia 27 de maio de 2017. Agradecendo a Papai do Céu, agradecendo a você, agradecendo a presidência aqui da rádio, que é o Cacá Nascimento, a todos os colaboradores, técnicos e a você, principalmente, ouvinte, que está sempre conosco. Muito obrigado mesmo. Estaremos sábado que vem com mais um programa. Tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show. Nova FM. CYW 598, Rádio Nova FM, Recife, operando em 106,3 MHz. Uma emissora